sendo uma bênção para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluias! Glória a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Que coisa linda é poder adorar ao Senhor, louvar o nome dEle. E Deus se agrada de nós nessa noite, queridos. Quando nós louvamos ao Senhor de todo o coração, nós atraímos a presença dEle para pertinho de nós. Aleluia. Você conseguiu tocar o coração de Deus aí nessa noite com o seu louvor? Glória a Deus. Deus vai continuar falando conosco, porque Ele está aqui neste lugar. Quero convidar nosso presbítero Rony Cose. O Rony é um dos obreiros mais recentes aqui do nosso ministério, e ele vai trazer para nós uma palavra de saudação nesta noite. Aleluia. Recebe aí o que Deus está falando, está fazendo nesta noite. Graças a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos dúvida de que Deus está presente neste lugar. Amém, irmãos? Eu quero aproveitar essa oportunidade para, de público aqui, externar também a minha gratidão, primeiramente ao Senhor, também ao pastor Paulo, a todos os obreiros, a toda a igreja, pela acolhida, né, maravilhosa que nós tivemos aqui, pelo carinho dos irmãos, eu e minha família. Louvamos a Deus, podemos dizer que tivemos um bom encontro, né? Graças a Deus. Queridos, eu quero tomar por base da minha saudação nesta noite um versículo na palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo 8, versículo 1. Estou usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Queria repetir com os irmãos a parte B do versículo. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Queridos irmãos, eu gosto de olhar para o nosso tempo e tentar entendê-lo. E uma das marcas do nosso tempo é que existe hoje uma obsessão por visibilidade. A gente percebe um reflexo disso até nesse fenômeno mundial que são as mídias sociais, onde as pessoas, elas o tempo todo estão postando imagens da sua intimidade, da sua vida pessoal. Como nunca antes, nós estamos vendo os vídeos caseiros, né? Tem uma ascensão, uma visibilidade enorme. Isso, de certa forma, é reflexo dessa tendência mundial. Eu citava aqui no curso para pregadores, de capacitação para pregadores, nós falávamos sobre uma pesquisa não muito antiga que foi feita com milionários, e a pesquisa tentava entender por que essas pessoas pagam 2, 4 milhões de dólares num carro que tem basicamente as mesmas funções de um carro de 100 mil dólares, 150 mil dólares. E o resultado da pesquisa me chamou a atenção. Eles fazem isso, eles pagam essa quantia para se sentirem inseridos num determinado grupo social. Em outras palavras, eu quero mostrar que posso, eu tenho condições para pagar essa quantia e me sentir inserido nesse grupo. E mais do que olhar as características do nosso tempo, irmãos, eu tento perceber como que essas características afetaram também a igreja. Parece que a igreja, de alguma forma, ela foi atingida em cheio por essa tendência. Essa tendência de valorizar mais aquilo que é visível, aquilo que é célebre, aquilo que é famoso. Repare que no nosso tempo nós valorizamos mais ideais estéticos. Estou pegando emprestado aqui uma ideia de um sociólogo polonês. Ele vai dizer que nós valorizamos mais aquilo que é estético do que aquilo que é ético. É interessante pensarmos sobre isso. As pessoas que são mais valorizadas hoje pela sociedade são aquelas pessoas, não aquelas pessoas
que fizeram um grande trabalho social, um filantrópico, cultural. Não, são aquelas pessoas que têm um corpo bonito, que têm olhos bonitos, que têm algum tipo de talento. Isso chama a atenção da sociedade. Nós valorizamos as pessoas não tanto pelo que elas são, mas pelo que elas aparentam ser. É uma tendência hoje. Parece que a igreja ela foi, de certa forma, atingida por isso, porque nós temos, muitas vezes, sido tentados a encarar isso aqui, irmãos, a tribuna, o púlpito cristão, como palco, e a igreja como plateia. Mas nós aqui nesta noite, vocês não são plateia, vocês são a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Eu fico vendo, às vezes, servos de Deus que adoram ao Senhor por meio da música, pregadores, ensinadores, que têm sido comparados a estrelas, astros. A ideia de visibilidade, a ideia de notoriedade. Mas a vida tem me ensinado, irmãos, que as pessoas mais importantes para nós são justamente aquelas pessoas, e vou mais longe ainda, as pessoas mais importantes para o reino de Deus são talvez aquelas pessoas que não têm canal no YouTube, que não têm uma página do Facebook movimentada como a minha, são aquelas pessoas que não gozam de nenhuma visibilidade. É interessante pensar que essa tendência levou muitos dos nossos pregadores a dizerem, de maneira irrefletida e pensada, para uma multidão como essa que nesta noite, muitas vezes ouvimos aquela famosa frase: Deus vai te tirar do anonimato. Como se estar no anonimato fosse algo ruim. E eu não duvido, irmãos, de que Deus, Ele levanta pessoas que se tornam conhecidas. O mundo precisa de boas influências, eu não nego isso. Mas é preciso que se diga nesta noite, irmãos, que para a maioria de nós, e nesta noite Deus me traz aqui para dizer isso para você, para a maioria de nós aqui a palavra de Deus é: Ele não vai te tirar do anonimato. Você vai continuar no anonimato. Porque no anonimato, Deus está fazendo uma grande obra também. Louvado seja o nome do Senhor. Se você parar para ler o livro de Atos com atenção, você vai perceber que a expansão da igreja, ela se deu na sua maior parte, não por causa de Paulo. Até uma expressão errada que nós usamos, pastor Rodrigo, está nos manuais de teologia: viagem missionária de Paulo. Que nada, esqueça isso, apague isso. Viagem missionária da igreja liderada por Paulo. Porque Paulo não fez sozinho, ele foi ajudado por anônimos, pessoas cujos nomes não entraram nos anais da história. E todos foram dispersos. Quantas pessoas estão aqui incluídas, pastor Paulo, nesse todos? Pessoas cujos nomes não entraram nos anais da história, mas que contribuíram diretamente para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o avanço da obra de Deus. E essas pessoas estão sendo usadas por Deus hoje no nosso tempo também. Pessoas que não têm fama, não aparecem na mídia, não aparecem em cartazes, não aparecem em outdoor, mas Deus as está usando para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante pensar, irmãos, que as pessoas mais importantes para nós são justamente aquelas pessoas que não gozam de nenhuma visibilidade. Alguém já escreveu dizendo que a mão que move o mundo é a mão que move o berço. É você pai, é você mãe, no seu trabalho com seu filho, no seu trabalho com os jovens, no seu trabalho com os dependentes químicos, no seu trabalho nos presídios, lugares, seja Deus. E eu fico para morrer, irmãos, quando eu ouço isso, como se ser anônimo fosse algo ruim. Não, 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 não. Deus levantará alguns de nós aqui, Deus tornará alguns de nós aqui conhecidos, talvez até para o mundo. Eu creio que Deus faz isso, mas Deus não fará com a maioria de nós. Deus não fará. Eu costumo dizer, irmãos, por onde tenho passado, que eu pude ler, eu pude ouvir grandes pensadores, grandes teólogos. Eu passo pela teologia, aliás, eu estou na teologia, passei pela psicanálise, passei pela pedagogia, passei pela psicopedagogia, li grandes autores, ouvi grandes intelectuais, mas a pessoa mais importante para a minha formação não sabia assinar o próprio nome. E ele estava comigo no dia que eu comprei o meu primeiro livro de teologia, quando eu tinha 14 anos. Ele não sabia o que estava escrito ali, mas ele me dizia: meu filho, pode comprar, eu vou pagar para você, eu sei que isso vai ser bom para você. Esse homem não sabia assinar o nome, mas ele me deu a minha primeira Bíblia de presente. Esse homem foi o meu pai. Esse homem foi a pessoa, mas não foi Barth, não foi Sigmund Freud, não foi Friedrich Nietzsche, não. Foi o meu pai. Eu quero dizer que talvez você não tenha ideia, mas Deus está usando você para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderia imaginar. A gente fala tanto de Moody, Dwight Lyman Moody, o evangelista que falou que ganhou 1 milhão de almas para Cristo. Outros falam 500 mil.
Mas ninguém fala que ele foi ganho para Cristo por um professor de escola dominical, o senhor Kimball, que movido pelo Espírito Santo foi lá nos fundos da sapataria onde o jovem Moody estava e o convidou a receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero dizer que Deus conta com você, que Deus possa abençoar e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração nesta noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus está tratando conosco. Amém? Recebe o tratamento de Deus, queridos. Deus quer te usar, viu? Se você ganhar os grandes palcos do mundo aí, honre a Deus. Se Jesus também não te levar aos grandes palcos, honre a Deus e faça a obra que Deus te chamou para fazer. Amém?